Boa noite, queridos amigos e amigas envolvidos nessa vibração em nossos lares do Centro Espírita Augusto Silva. Agradecemos a presença e participação de todos nesse canal abençoado, que estamos em nossos lares nesse momento, recebendo a instrução do Evangelho, a instrução e o esclarecimento da doutrina espírita. Então, que sintam-se todos envolvidos na paz, na luz, nas vibrações amorosas dessa casa tão querida e abençoada, e que ela invada o seu lar, invada o seu coração e te traga paz, luz e esclarecimento. E aí nós vamos começar a lição dessa noite com um esclarecimento sobre um assunto que é tratado nas leis morais do Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. A questão 674 até a 685 no Livro dos Espíritos, nós vamos ser esclarecidos, iluminados sobre esse assunto, sobre o trabalho. E por que nós vamos falar do trabalho inicialmente? Já já a gente passa para a parte evangélica. Porque a primeira frase do nosso estudo de hoje, que vai servir de inspiração, o capítulo 32 do livro Vinha de Luz. O título do texto chama Em Nossa Luta. A primeira frase nos diz assim: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Então, fala da luta diária, nos fala que é preciso ter muito cuidado, porque nós recebemos um empréstimo por Deus, nosso Pai, de certos poderes, e a gente precisa ter cuidado. Mas a primeira frase que me chama a atenção, a primeira palavra nessa frase é a luta diária. Aí eu lembrei da lei do trabalho. Então eu reli lá as questões 674 até a 685 para a gente rever sobre o trabalho. Aí eu convido a todos que possam, ler também o Livro dos Espíritos. Se encontra em PDF, se encontra online na Bíblia do Caminho, se encontra disponível na biblioteca para empréstimo lá na casa, no Centro Espírita Augusto Silva. E, resumindo, o que é o trabalho? O trabalho é uma lei da natureza. E nós não devemos entender o trabalho somente como ocupação material. Ganho material, eu trabalho e recebo um dinheiro, um salário por aquilo. Não. O trabalho, segundo o entendimento que nos foi passado pela doutrina espírita, através da codificação, Allan Kardec perguntava, os espíritos respondiam. E ele checava essas perguntas por vários médios, essas perguntas e respostas, e também passava pelo crivo da razão. E pelo apoio basilar, a base da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus. Então, não devemos, as instruções dos espíritos nos dizem, não entenda-se trabalho somente como ocupação material, e sim como toda ocupação útil é trabalho. É uma clássica frase para quem estuda muito o espiritismo e já está há bastante tempo acompanhando os estudos, vai lembrar dessa frase. Toda ocupação útil é trabalho. O trabalho é uma forma de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, a gente permaneceríamos na infância como espíritos que caminham do átomo ao arcanjo, de espíritos simples e ignorantes a alcançarmos a condição de espíritos puros. Então, é uma forma de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, a gente permaneceríamos na infância. E a ociosidade, por mais que a gente queira, em alguns dias, não ter nada para fazer. Queremos férias eternas, queremos fugir do trabalho, mas isso, na verdade, seria um suplício, ao invés de ser um benefício. E não existe a aposentadoria para o espírito imortal que somos, porque nos planos mais evoluídos, nos mundos mais evoluídos que nos aguardam, existe trabalho. Então, o trabalho é lei da vida.
Não existe no universo inatividade e inutilidade na criação divina. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, podemos, né, nos ausentar dessa lei divina, mas mesmo assim estaremos trabalhando para o ócio, para a preguiça, estaremos alimentando isso. E logo, logo nós vamos sentir essa necessidade do trabalho, como todos nós sentimos. E Jesus, por isso que eu falo que a doutrina espírita ela está baseada no Evangelho, né? A base da doutrina é o Evangelho. Jesus cura o paralítico da piscina, uma cura conhecida de Jesus, que acontece quando? No sábado. E o sábado era o dia que os judeus guardavam. Você não podia fazer nada. Era o dia do Shabá. Shabá ou Sabá. Não sei como se pronuncia de forma correta. Mas não podia ser feito nenhum tipo de trabalho, porque eles entendiam trabalho como ocupação material e não como ser útil. E também eram pessoas, né, espíritos apegados ao rigor da letra. E aí Jesus cura e enfrenta essa lei, e ele diz: meu pai trabalha sem cessar, e eu trabalho também. Então, meu pai trabalha sem cessar, e eu trabalho também. E aí, mais à frente no Livro dos Espíritos, mas nós nem vamos alongar nisso, é trabalhada a questão do repouso, do trabalho na velhice, no trabalho dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, e o trabalho dos animais. Então, vale a pena ler e refletir sobre essas questões. Mas aí eu paro por aqui para a gente entrar na passagem evangélica em si. Mas eu queria trazer essa questão do trabalho, porque é a luta diária. A luta diária, o trabalho como ocupação útil. Nós estamos aqui na Terra, nessa escola, nesse hospital, nesse planeta abençoado, em uma luta diária. E o trabalho é lei da vida. Lembremos de Jesus. Meu pai trabalha sem cessar. E eu trabalho também. Só que nessa luta diária que nós fomos convidados, nós então estamos aí envolvidos numa lei divina, numa lei que nos aperfeiçoa, que nos eleva, que é o trabalho, nós temos que lutar com quais instrumentos, com quais poderes. E aí entram os nossos dons, as nossas armaduras, as nossas faculdades, como quer que a gente chame, aqui o Emmanuel está chamando dos poderes. Os poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Então, a doutrina espírita fala muito, os evangelhos falam de dons. Paulo de Tarso fala muito de dons, né? Emmanuel está falando aqui de poderes, mas são palavras sinônimas. Tem uma passagem de Paulo que diz, de Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, tudo que nos vem, tudo que a gente tem instrumento para a gente se aprimorar, aperfeiçoar, vem do alto. O que é esse alto? Deus, Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí o Emmanuel comenta essa frase de Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, nos dizendo que certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe dê. Então, eu tenho coisas boas, Deus me concedeu. Se a gente certificasse disso, a vida na Terra ganharia novos rumos. Porque a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Porque a gente quer tudo para nós e a gente acha que somos os melhores. O orgulho e o egoísmo. Quando a gente certifica que nada posso sem Deus e que tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus, nosso Pai, nós ganharíamos um novo rumo na nossa vida. Então, vamos trazer isso para a nossa vida para agradecer tudo que vem, tudo que nos é concedido, tudo que nos vem. Mas, porém, eu vou prestar contas, porque é um empréstimo. E o que eu tenho feito? Aí a gente poderia aqui enumerar parábola dos talentos, parábola das diversas horas trabalhadas, parábola do trabalho na vinha do Senhor. Jesus sempre no Evangelho falando do trabalho, dos talentos, daquilo que nos é concedido. Por isso é importante relembrarmos agora Paulo de Tarso falando a Timóteo, seu filho jovem do coração.
que Paulo diz para ele: não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti. E não há um ser da criação que não tenha esses dons em potência, esses dons já sendo trabalhados. Não existe um ser à parte na criação, não existe um ser desgraçado, sem privilégios. Não existe, todos somos privilegiados, porque Deus nos criou iguais, simples e ignorantes. E nós trazemos em nós essa centelha divina, trazemos em nós esse germe da perfeição, que é na luta diária, que é no trabalho, usando com cuidado os dons que nos foram emprestados pelo Senhor, nós estaremos caminhando com segurança, novos rumos. Que rumo nós queremos para a nossa vida? É utilizarmos esses poderes, esses divinos dons, não desprezando, mas tendo cuidado. Porque aí a gente chega no cerne do nosso estudo desta noite. Inspirados na carta de Paulo aos companheiros de Coríntios. O que Paulo diz? Segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Edificação e destruição. Não tem como. Ou você está usando os seus dons, nós estamos usando os nossos dons para destruir ou para edificar. Aí o que o Emmanuel vem nos falar? Cuidado. Cuidado. Porque é um empréstimo que está nas suas mãos. Você usa esse empréstimo para edificar ou para destruir. Esse é o cerne da nossa reflexão dessa noite, inspirados nesse capítulo 32 do livro Vinha de Luz. Então, se a gente pensar nesses 20 séculos de cristianismo, em que temos, estagiado em várias escolas religiosas, temos buscado várias existências, nós já podemos considerar a humanidade como uma consciência esclarecida pela razão. Mas estamos em plena batalha, nessa luta diária que o Emmanuel diz, para o quê? A conquista dos valores iluminativos, para que essa inteligência que está esclarecida pela razão use as suas potências não para destruir, mas para edificar. Por isso que, às vezes, nós vemos, e é uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, por que a gente vê pessoas evoluídas, nações, raças evoluídas, raças já não se usa mais, mas etnias, no Livro dos Espíritos está ainda a palavra raça, pelo contexto da época, né? Mas por que a gente vê povos, etnias, pessoas, coletividades, usando a inteligência para o mal? Por que vivemos atualmente uma guerra no mundo? Mas por que ainda existe guerra em nossos lares? Por que ainda existe uma guerra dentro de nós? Porque nós trazemos uma luta dentro de nós. Porque diz Paulo de Tarso, trago essa luta em mim. Por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço? Por isso que a gente vem de novo trabalhando essa questão dessa palavra-chave que o Emmanuel traz nesse capítulo. Suficiente cuidado no uso dos poderes. Se Paulo de Tarso, esse homem valoroso, esse missionário, esse apóstolo, trazia essa guerra íntima dentro dele, por que o bem que eu quero, eu não faço? E o mal que eu não quero, eu faço. Por causa disso, porque nós estamos esclarecidos pela razão em 20 séculos de cristianismo, mas ainda estamos batalhando pela conquista dos valores iluminativos. Progresso intelectual, progresso moral. Duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Só que nós ficamos nessa luta íntima em nós. É a animalidade, que é onde nós saímos, mas uma espiritualidade me aguardando, uma angelitude, do átomo ao arcanjo. A gente traz milênios de sombras cristalizadas, mas a gente já tem uma luz nascente. Já temos o anseio pelo bem, estamos aqui reunidos nessa plataforma abençoada, estudando e reverenciando o Evangelho de Jesus e a grandeza e a lucidez do Espiritismo. Mas a gente traz sombras cristalizadas. Mas a gente tem uma luz nascente.
Por isso que o Cristo diz, aquele que põe a mão no arado, na luta diária, não olha para trás. Não vamos olhar. Vamos buscar essa luz nascente, vamos alimentar essa boa parte em nós, mas alimentar também a boa parte do nosso irmão. Porque senão nós estamos usando os nossos poderes temporários, transitórios, empréstimos de Deus, para destruir o próximo. Que aí é o que o Emmanuel vai trazer aqui, dizendo que a ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. É a segunda frase. Olha, nós ficamos aqui 15 minutos só com a primeira frase. E a passagem evangélica de Emmanuel. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. É só cada um de nós fazer aquele exame de consciência, quando pisam no nosso calo, no nosso pé, o que a gente faz? É entender, relevar e desculpar, ou é já partir para cima e revidar? E querer ali, né, ser desculpado, não aceitar desculpas? Basta ver, então, onde que nós estamos. Estamos usando os nossos poderes para edificação ou para destruição? Estamos alimentando essa luz nascente, né? Todo esse trabalho do nosso cérebro, da nossa mente, que traz, né, um campo virgem ainda para ser batalhado, para ser iluminado, que é esses lobos frontais, como diz André Luiz e Calderaro no livro No Mundo Maior, ou a gente ainda está no porão, nas individualidades aqui do nosso cérebro, sempre no instinto, sempre no revide, sempre não aceitar, sempre na cólera, na raiva. Então é isso que a noite de hoje, quem estiver escutando de dia, à tarde, quem for escutar essa palestra, é esse o convite que Emmanuel nos traz. Porque é pouco a pouco. A gente também não tem que trazer uma ansiedade desnecessária quando o Cristo disse que a cada dia basta o seu mal. Então, pouco a pouco, a gente vai plasmando em nós as virtudes do Cristo, que são progressivas. A gente vai aclimatando essas qualidades cristãs em nós mesmos. Mas muita atenção com uma sugestão, com exemplos que o Emmanuel traz para a gente, nesse capítulo 32 que eu vou ler, que ele diz, né? A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Eu dei o exemplo clássico de pisar no nosso pé. Lógico, né, gente? Entre aspas, porque às vezes até pode pisar no nosso pé, a gente nem conhece a pessoa, a gente nada, não foi nada. Mas é pisar no nosso pé de outra forma, né? Aí entre os trabalhadores que estão conosco no nosso trabalho, na tarefa, seja em casa, os familiares, no trabalho material, nos trabalhos que a gente tem, né, na casa espírita ou em sociedade. E olha aqui o que Emmanuel nos diz. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade. O que a gente faz? Aniquila. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia. Quem não se identifica com isso? O que a gente faz? Abandono. O nosso impulso é o quê? Abandonar. Nosso impulso é o quê? Aniquilar. Não quero pessoas difíceis, não quero pessoas menos esclarecidas. E cooperadores endurecidos? A gente desampara. Aí o Emmanuel dá outro exemplo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica. Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Então, ele dá esses exemplos que nós podemos trazer para a nossa vida íntima e refletir pelo momento que cada um de nós passa, né? Mas olha aqui os verbos, né? As palavras que ele nos traz. Aniquilar, abandonar, desamparar, sufocar, destruir. Então, a gente sempre, de forma inicial, a gente sempre está buscando esse lado da destruição. Mas nós temos os poderes para a edificação. Se estamos aqui, se o teste chega, se a aprovação chega, é porque nós temos condição e muito de usarmos esses poderes para a edificação. Ele vai terminando o texto dizendo, com uma pergunta. Entretanto,
Qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador? Então, lembra que a gente falou dos dons? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, esse divino doador, e que Paulo assevera, não despreze o dom que há em ti, mas tende cuidado, porque esses poderes foram dados para a gente edificar e não para destruir. Aí vem a frase que eu achei assim belíssima desse capítulo, que diz assim, Emmanuel: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. É de colar na nossa testa, né, gente? Colar na porta da geladeira, na porta do armário, onde for escovar dente, porque é uma frase assim, como ela é perfeita para o nosso dia a dia, para o mundo que a gente vive de provas e expiações ainda, nessa transição planetária, onde a gente tem essa ansiedade de querer mudar a todo mundo, mas a mim eu não preciso mudar, né? Porque a gente se considera perfeito e todo mundo é imperfeito. E aí aquele ser que é imperfeito, eu quero aniquilar ele, eu quero excluir ele, né? Hoje a gente bloqueia, né? No WhatsApp. Então, a gente quer aniquilar o que é imperfeito, sendo que nós estamos aqui na obra do mundo, com infinitas possibilidades de poderes. A gente tem a fala, a gente tem o nosso andar, a gente tem o nosso escutar, o nosso ouvir, o nosso silenciar, o nosso abraçar, o nosso estender a mão. A gente tem infinitos recursos que foram dados a todos nós, essas potências da alma, para completar o que se encontra acabado. Então, a gente vai completar, porque todos nós somos obras inacabadas. Todos nós somos imperfeitos. Então, já pensou o que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros de cada dia? Quantos erros, se a gente for colocando por dia, por semana, por mês, por vida? Então, muito cuidado, porque nós estamos numa transição planetária, onde aqui na Terra a gente pode produzir para o bem ou para o mal. Nós vamos chegar no mundo de regeneração, e bem-aventurados os mansos, porque herdarão a Terra, e a senha para chegar no mundo regenerado é a mansuetude. Os mansos herdarão a Terra, mas por enquanto, aqui nesse mundo de provas e expiações, a gente ainda tem o mal e o bem nesse duelo. Quando a gente chegar no mundo de regeneração, o bem predomina. Mas até lá, como nós estamos usando os nossos poderes? Para edificação ou para destruição? E aí a gente precisa o quê? Habituar a nossa visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Outro texto de Emmanuel nos dizendo. Tá vendo como que a ideia de destruição assalta-nos a mente? A ideia de malícia que nos é própria já vai colocando, né, os nossos olhos julgadores. A gente, né, vê o argueiro, mas a gente não vê o cisco que está aqui, né? A gente não vê o cisco, o contrário, né, gente? A gente vê o cisco que está no olho do nosso próximo, mas não vê que a gente está com uma trave desse tamanho. A gente não vê ainda o que nos falta para completar, para ser aperfeiçoado, e quer condenar, aniquilar e destruir o nosso próximo, que é imperfeito como nós. Então, nós precisamos aproveitar o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo esses ciscos que eles trazem, essas nugas, essas pulgas, tudo que lhes cerca a vida, utilizando os olhos de amor que Jesus teve para conosco. Então, no final do capítulo, o Emmanuel diz assim, ó: renovemo-nos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Qual a nossa missão? O Emmanuel encerra dizendo: nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. E o verdadeiro amor não queixa, não lamenta, não cansa e não reclama. O amor mais puro se doa. É assim que tem uma letra de uma música muito bonita,
que a gente canta na juventude, o amor mais puro se doa. E se doa nesse entendimento de que o nosso próximo está aqui para ser completado naquilo que está inacabado, e eu não posso aniquilar as imperfeições do meu próximo, porque eu mesma preciso da misericórdia de Deus para os nossos erros diários. Então é isso que nós precisamos. E para isso eu exercito o quê? O amor para com o meu próximo. O amor que não queixa, que não lamenta, que não canse, que não reclama, para que esse mesmo amor venha para me ajudar a eu também me encontrar nessa reforma, de que o próximo me ajude a exercitar essa obra do mundo, a completar em mim o que se encontra inacabado em mim. Ao mesmo tempo é que eu vou ajudar o meu próximo a complementar ele naquilo que ele se encontra inacabado. E que eu não aniquile o meu próximo e nem o próximo me aniquile. Muito bonito, né? Essa lei de sociedade, essa lei de trabalho, essa nossa luta diária. E aí eu vou finalizar com uma passagem linda do Palavras de Vida Eterna, o capítulo é o 35, observemos amando, que fala, inspirado porque vês o argueiro no olho do teu irmão. É Mateus, o capítulo 7, versículo 3. A benefício de nossa edificação, aí fala da palavra edificação, que foi tão importante aqui nessa noite de estudo. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo. Porque quando a gente vê a conduta, quando a pessoa tem um exemplo, é diferente. A gente fala, mas como? Como que eu vou completar uma obra inacabada de tanta imperfeição que eu encontro na minha vida? Meus familiares, as pessoas que convivem comigo, são muito difíceis, são... Aí a gente tem uma lista, né? Que é aquela lista, a gente aniquila, a gente abandona, a gente desampara, tudo tá difícil. Mas aí a gente fala, não, vamos ver, o que Jesus faria em meu lugar? Né? A musiquinha também que a gente canta para as crianças, o que Jesus faria em meu lugar? Se a gente fizesse esse exame sempre, né, de consciência, e estudasse o evangelho e aplicasse, aí a gente está no caminho certo. Maria de Magdala. Para muitos, quem era Maria de Magdala? Uma mulher obsediada, inconveniente. Como Jesus observava amando Maria de Magdala e complementando essa obra inacabada desse coração formoso de mulher aí. Entendendo ela como um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, mas que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Então, tá vendo o amor de Jesus que está aqui, que não se queixa, não reclama, que não cansa, esse amor infatigável, esse amor que está procurando essa luz, porque a luz existia em Maria de Magdala como existe em todos nós. É essa luz nascente. Tem sombra? Tem. Sombras cristalizadas. Mas olha Maria de Magdala. Como Jesus, é o capítulo 35, viu, gente? Porque é muito bonita essa lição do Palavras de Vida Eterna. Como Jesus via Simão Pedro e como nós o víamos, como aos olhares de muita gente. Simão Pedro era quem? Fraco e inconstante. Mas para Jesus representava o brilhante, entranhado nas sombras do preconceito, mas que fulgiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o evangelho. Como Pedro foi, né, esse missionário após a crucificação, né, do Cristo. E por fim, o Emmanuel dá o exemplo de Saulo de Tarso. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era um rijo doutor da lei mosaica, de espírito muito endurecido e tiranizante. Mas para Jesus, que observava amando, ele via em Saulo de Tarso um companheiro mal conduzido, e que ele foi buscar pessoalmente às portas de Damasco para ajudar a doutrina. E nós estamos, né, tendo aí o evangelho de Jesus no Ocidente, graças aí às viagens de Paulo, às igrejas cristãs primitivas que ele edificou, mesmo sofrendo muita destruição e perseguição. Então, inspirados aí nas palavras de Paulo, de Tiago, de Mateus,
nos livros de Emmanuel, com a abençoada psicografia de Chico Xavier, e sempre seguindo firmes no roteiro seguro da doutrina espírita, que nos inspirou nessa noite de quarta-feira, nós desejamos a todos que essas palavras nos inspirem a sermos instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a lei de Deus. Que assim seja, que assim possa ser uma boa e iluminada noite a todos que estiveram conosco. Muita paz.